A leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os castigar. Matou, assim, a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Era então os dias dos ázimos. Tendo mandado prender, meteu no cárcere, entregando a guarda de 4 piquetes, cada um de 4 soldados, porque tencionava apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja não cessava de orar a Deus por ele. Ora, na mesma noite que Herodes estava para o apresentar ao povo, dormia Pedro entre os 2 soldados, preso com correntes duplas. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. E eis que veio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, tocando o lado de Pedro. E o anjo despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram as cadeias das mãos de Pedro. Disse-lhe o anjo: Toma a tua cinta e calça as tuas sandálias. E assim ele fez. E disse-lhe: Põe a tua capa e segue-me. E saindo Pedro seguia, sem compreender o que era a realidade, o que fazia por intervenção do anjo, pois julgava ser uma visão. Passando a primeira guarda e a segunda, chegaram à porta de ferro que conduz à cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E saindo passaram uma rua adiante, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Ele me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 19. Naquele tempo, veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos: Na opinião dos homens, quem é o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem julgais que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro disse: Vós sois Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo, disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Iona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Hoje é festa do apóstolo São Pedro. Sempre que a igreja celebra o apóstolo São Pedro, celebra São Paulo, e vice-versa. Mas hoje é a festa do apóstolo São Pedro, o príncipe dos apóstolos, chefe da igreja, primeiro chefe da igreja. Nosso Senhor constituiu Pedro como chefe da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Próximo dia 1º de julho é festa do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não puderem vir à missa por ser cedo, às 6:30 da manhã, que ao menos em suas casas prestem ao coração de Jesus, prestem ao precioso sangue de Nosso Senhor, nas suas imagens do coração de Jesus, as homenagens devidas. Ou ali rezem um rosário, ou que ali rezem a ladainha do preciosíssimo sangue. Quem tem o missal cotidiano tem no final. Não sei se a versão que os senhores compraram, última tem, não sei. Mas quem tem missal cotidiano, no final tem.
mas de alguma sorte é fácil conseguir uma ladainha bem divulgada. Ladainha do preciosíssimo sangue. Ou coloque ali flores ao coração de Jesus, ou acenda ali uma vela, guardando os cuidados de segurança, né? Quem deixa a vela em algum local, né? Não deve sair de casa e deixar aquela vela acesa, deve apagar. E enquanto tiver gente ali, fica acesa. Mas se não tem ninguém na casa, apaga, né? É um bom senso. Mas que se façam, sim, os louvores a Nosso Senhor, ao preciosíssimo sangue, desse mês de julho. E cantem e rezem, ou se não puderem cantar, ao menos recitem a ladainha do preciosíssimo sangue. Pedro, então, é o príncipe dos apóstolos. Primeiro Papa. Nosso Senhor, que é o dono da igreja. Os papas não são os donos da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Ele que é o dono da igreja. Mas Nosso Senhor colocou Pedro como chefe ali, visível. Deixou como primeiro chefe da igreja nesse mundo. Ele é o primeiro Papa. E os que o sucedem e aqueles que aqueles que sucedem ficam no lugar dele, né? Nessa somatória de 267 papas, todos esses que são papas porque ocuparam ou o atual ocupa a cadeira de Pedro. São Pedro quando morreu era o bispo de Roma. Então, os outros bispos, né? Há dioceses mais antigos do que a de Roma. Mas só é o chefe da igreja aquele que o que fica sentado na cadeira de Pedro. E Pedro era o bispo de Roma. Da igreja católica, apostólica, romana. Porque o chefe da igreja católica é aquele que é o bispo de Roma. Ao considerar o que Nosso Senhor fala no Evangelho de hoje, Nosso Senhor fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está claro ali que é sobre esse fundamento que Nosso Senhor quer construir a igreja dele. Na figura de São Pedro, que é o primeiro Papa. Lembrando que São Pedro fez aquele pecado tão horrível, né? Negou Nosso Senhor ali, né? Disse que não conhecia Jesus Cristo. Negou Nosso Senhor 3 vezes. Depois se arrependeu, chorou amargamente. E Nosso Senhor perdoou. Mas Nosso Senhor não revogou. Nosso Senhor, desculpa, Nosso Senhor não tirou dele da função. Nosso Senhor não exonerou. Mantém Pedro como chefe da igreja. Essa crença remonta dos primeiros séculos da igreja. Nunca existiu nenhuma dúvida sobre isso. Poderíamos ver aqui São Jerônimo, que dizia, citando São Jerônimo aqui, abre aspas: um só é eleito para que a instituição de um chefe remova toda ocasião de cisma. Também São Cipriano diz também: diz o Senhor a Pedro: te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. São Optato também de Mileve. A ti não se pode atribuir ignorância, pois sabes que na cidade de Roma a cadeira episcopal foi conferida a Pedro em primeiro lugar, e foi Pedro que ocupou na qualidade de chefe dos apóstolos. Também São Basílio Magno. Pedro foi posto como fundamento, pois Cristo é a pedra verdadeiramente inabalável, ao passo que Pedro é pedra, em virtude desta pedra, Cristo.
Como Deus comunica a outros seus próprios excelências, sacerdote institui o sacerdote. É rocha e faz que outro seja rocha. O que ele é próprio dá também aos seus servidores. Também em Santo Ambrósio. A igreja visível precisa de um chefe visível. Por isso que nosso Senhor estabeleceu Pedro como chefe e pastor de todo o rebanho dos fiéis. Quando em termos graves o incumbia de apacentar suas ovelhas, e por sinal quis que os sucessores de Pedro tivessem incontestavelmente os mesmos poderes para governar toda a igreja. Um Santo Ambrósio, São Basílio Magno, São Cipriano, São Jerônimo e outros autores. Desde os princípios, desde o comecinho da igreja ensinava essa doutrina que hoje é ensinada nesses 2000 anos de igreja católica. Então, o chefe da igreja católica é o Papa. E nenhuma outra religião tem essa garantia. Nenhuma outra religião tem, nenhuma. Isso não existe em nenhuma das religiões conhecidas. Esse é um autor há pouco tempo se falava em 165 mil religiões, já tem muito mais que isso, mas nenhuma delas possui o que chama de sucessão apostólica. O chefe da igreja é aquele que lá atrás Jesus Cristo colocou, sem interrupção. E já que desmanchando os inimigos da igreja, ao dizerem que, mas aí porque de Pio XII para cá a sede está vacante, isso é ridículo. A igreja nunca... A igreja tem governo. A igreja pode estar sendo mal governada. Pode ser. Mas tem governante, sim. Ela, por vezes, por ser... A igreja ela é divina e humana, né? Como ela se parece muito, como ela deve se parecer com Cristo, nosso Senhor, antes da ressurreição, passou pelo sofrimento, passou pela cruz, passou pelo momento pelos tormentos, pela flagelação, pela coroação de espinhos. Então, a igreja vai passar também pelo mesmo sofrimento para chegar à ressurreição. Ela é a esposa de Cristo. Mas não esqueçamos que o dono da igreja é Jesus Cristo. Ele que é o dono da igreja. E deixou um chefe visível, que é o Papa. O Papa, ele é infalível. Mas e como que funciona essa infalibilidade? Essa infalibilidade, tudo que ele disser e fizer é infalível? Não. Isso ficou estabelecido pelo Concílio Vaticano I. Aqueles que quiserem aprofundar o assunto, a Constituição Dogmática Pastor Eternus, tem muito material ali, a definição da igreja do que é infalibilidade. Mas resumindo para todos aqui, quando ocorre essa infalibilidade? Quando o Papa fala ex cátedra, como chefe e supremo e doutor dos povos. Nesse momento. Citando aqui o Concílio Vaticano I, quando fala ex cátedra, no exercício de seu cargo de pastor e doutor, define, em virtude de sua autoridade apostólica, que uma doutrina referente à fé e moral deve ser crida por toda a igreja. E ele utiliza aquela forma clássica, né? Quem não crê, seja anátema, está fora da igreja. Ele tem que definir isso também.
que não crê que Nossa Senhora está no céu de corpo e alma, ao dogma da Assunção. Está fora da igreja. Que não crê que, Jesus, que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, está fora da igreja. O Espírito Santo não foi prometido, ainda citando aqui o Concílio Vaticano I, o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro, para que eles fizessem reconhecer sob sua revelação uma nova doutrina, mas para que com sua assistência guardem santamente a revelação. Ou seja, o Papa não pode revelar uma nova doutrina. Ou ele não está protegido pela infalibilidade se ele ensinar uma nova doutrina, aí não. Ele tem que ensinar o que a igreja sempre ensinou. Existe dois magistérios distintos, o magistério extraordinário e o ordinário. O extraordinário, quando o Papa fala nessa situação ex cátedra, ou quando ele está com o concílio, o Papa justamente com os bispos. Mas normalmente é o magistério ordinário, que deve ter quatro condições. Primeiro, a verdade, o magistério ordinário, quando os bispos ensinam nas suas dioceses, ensinam ao povo de Deus, de acordo com o que a igreja sempre ensinou, mantendo ali o que a igreja sempre ensinou. Deve ser a verdade de o magistério ordinário. Deve ser sobre a verdade da fé e moral, com autoridade. O que é ensinado é universalmente unânime e como divinamente revelado pelos apóstolos, revelado aos apóstolos. Então, o magistério extraordinário, quando o Papa ensina ex cátedra, ele fala solenemente o dogma. E o magistério ordinário, quando os bispos ensinam nas suas dioceses. Nessas quatro condições, verdades referentes à verdade da fé e moral, com autoridade e universalmente unânime, e como divinamente revelado aos apóstolos. Sem essas condições, não há infalibilidade. Aqueles que quiserem aprofundar o tema, que é tão atual, podem procurar tanto esse, eu citei aqui a Constituição Dogmática Pater Eternus, da Vaticano I, e também no Catecismo da Crise da Igreja, que é muito divulgado, do padre Matias Boudron, também, ele fala sobre o assunto. Quem quiser aprofundar, está ali muito bem explicado, muito bem resumido. Alguns perguntam, padre, mas como é que a igreja chegou a essa situação em que a gente sente receio que os papas às vezes ensinam coisas que são contrárias à revelação, contrárias à doutrina de sempre da igreja? Nosso Senhor permite isso por muitos motivos, para provar nossa fé, para tornar-nos também mais fortes, mais corajosos na prática da virtude, e para castigar a gente também, que a gente merece, né? A gente mereceu coisa pior ainda. Mas em momento algum faltará a graça de Deus nesse momento tão difícil da história da igreja. Em momento nenhum vai faltar a graça de Deus. Fiquem tranquilos, não faltará em momento algum a assistência divina. Nosso Senhor nos guarda, nos protege, nos livra dos perigos. E não esqueçamos que
nunca percamos de vista que é Deus quem escreve a história, não os homens. Os homens fazem muito barulho, muito prejuízo. Causam muito prejuízo, mas é Deus quem escreve a história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.